Neste ano, um jogo na internet preocupou os pais de adolescentes. A brincadeira de mau gosto ficou conhecida como Desafio da Baleia Azul. Aqui no Brasil foram investigados mais de 130 casos de suicídios. Por que um jovem teria o interesse ou a curiosidade de participar desse desafio? A psicóloga Vanessa Campos Silva acredita que isso possa ser um gatilho para os adolescentes com problemas emocionais. E também podemos considerar que a sociedade está cada vez mais doente psicologicamente falando. Então, cada vez mais sentindo estresse, ansiedade generalizada, depressão. E isso engloba, por sua vez, também a faixa etária dos adolescentes. Então, eles também estão ficando doentes junto com essa sociedade também doente. Um projeto de lei propõe aumentar em 1/3 a pena para quem induzir ou investigar por meios digitais a automutilação e o suicídio. Mas, por enquanto, os administradores do jogo Baleia Azul podem ser indiciados por homicídio. E essas pessoas, então, ditas como curadores, elas poderão, então, vir a responder pelo induzimento ao suicídio, já que a pessoa que comete o suicídio, ou que tenta cometer o suicídio e às vezes nem consegue, eles não respondem pelo ato. Então, a pessoa que induz, no caso, poderá, então, esse curador vir responder pelo induzimento ao suicídio. Isso se a pessoa for, que eles estão abordando, seja plenamente capaz, porque caso essas pessoas não forem plenamente capazes, eles poderão vir responder por homicídio ou tentativa de homicídio, de acordo com o que desencadear a situação. Agora, é interessante também reportar que nessas metas que eles colocam para as pessoas, se dessas metas estiverem outros tipos de crime, por exemplo, ele tem uma meta de roubar ou de matar, certamente ele também poderá vir a responder como partícipe desses outros atos que esta pessoa estaria cometendo. Mudanças no comportamento, no humor, horas de exclusão social e na internet são características de crianças que participam desse jogo e sinais para os pais ficarem alertas. Que a família sempre esteja aberta a diálogo, onde traga situações prazerosas, conversa olho no olho, as relações interpessoais dentro de casa e onde os pais mostrem aberto a qualquer dúvida dos seus filhos. Qualquer que seja a dúvida, mostre aberto, sem preconceito, sem estereótipos. Até como eu disse anteriormente, tem preconceito contra as doenças psicológicas, há uma rejeição, mas é uma doença como qualquer outra, que requer tratamento, diagnóstico. De olho nos filhos, os pais podem mudar essa triste realidade. As pessoas realmente que possuem parentes, que tem que ter pais, tem que ter o máximo de cuidado, verificar celular, verificar onde os filhos estão, com quem os filhos estão comunicando, porque é uma situação muito desagradável, muito perigosa. Então a gente pede aos pais o máximo de cuidado aí com os filhos, para que essa situação, para que eles não consigam abordar e se abordar não tenha o efeito que eles desejam. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Giro News. Ok, vamos às notícias. O número de mortes por acidentes de trânsito caiu 10% em 2016, na comparação com 2015. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. No ano passado, 34.850 pessoas morreram no país vítimas de acidente de trânsito. Em 2015, foram 38.651 mortes. Por outro lado, o número de internações médicas aumentou 14%, passando de 158 mil em 2015 para 180 mil em 2016. Pane mecânica é o principal problema enfrentado pelos motoristas que trafegam pela Dutra no trecho do Vale do Paraíba. A informação é da concessionária que administra a rodovia. Segundo a administradora, dos 38 mil atendimentos entre janeiro e novembro de 2017, mais da metade das ocorrências está relacionada à pane mecânica. O levantamento apontou também que a falta de combustível e os pneus furados estão entre as principais situações de atendimento de socorro na rodovia. Juntas, elas passam de 10 mil ocorrências. A Prefeitura de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, confirmou ontem que a febre amarela
foi a causa da morte de 2 macacos encontrados nos dias 10 e 11 de dezembro. Os testes foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. A Prefeitura lembra ainda que os macacos não transmitem a doença aos seres humanos. A Secretaria de Saúde recomenda que a população mantenha a distância das matas e se vacine nas 27 unidades básicas de saúde disponíveis no município. Daqui a pouco eu volto com outras informações da nossa região. Vamos à entrevista especial desta edição. Olha, a gente gosta de receber prefeitos aqui, porque isso faz parte da transparência, né? E hoje nós estamos recebendo o prefeito Felício Ramute, está aqui com a gente. Tudo bem, prefeito? Satisfação muito grande. E prestar contas ao eleitorado é sempre muito importante. Eu estou vendo que o senhor veio com a maior disponibilidade. É verdade, Isso agradecer. É uma grande oportunidade a gente conversar, contar um pouquinho como foi esse primeiro ano de gestão e até um pouquinho da minha história, né? Uma oportunidade da gente contar como é que eu agora tenho essa importante missão de ser prefeito de uma das principais cidades do país, que é São José dos Campos. E a capital do Vale do Paraíba. Se um dia for emancipado o Vale do Paraíba, a capital certamente será lá. É verdade, Católico, mas hoje ninguém faz nada sozinho. Acho que a terceira economia do Brasil é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, sim, com certeza. São José dos Campos entre as 5, né? 5 principais economias. Lá vocês têm a Embraer, né? Que é uma empresa pujante, agora está até ramificada lá em Nova York, tem uma opção de frentes aí, né? Emprega muita gente, que coisa boa. É verdade, a Embraer é a maior empregadora em São José, apesar de que a maior arrecadadora é a Petrobras, a sim. Revap. Lá nós temos a GM, né? Também, cada vez agora, passando por essa fase difícil do país, agora cada vez ampliando a sua participação. Então, nós temos grandes indústrias, a Johnson, enfim, grandes indústrias lá em São José dos Campos, Panasonic, que tem contribuído. E os serviços, na verdade, que agora têm crescido muito e têm dado essa força para a cidade, com a arrecadação de ICMS e geração de empregos. Bom, prefeito, eu queria que o senhor contasse um pouco aí, então, da sua vida, como é que o senhor chegou a esse cargo tão importante que, né, lida com uma economia forte do Brasil. É verdade, Cataldi, eu faço parte dessa geração de novos prefeitos, né, gestores, né, mas políticos também. É importante a gente deixar claro, né, é impossível um prefeito ser prefeito sem ser um político. Mas eu venho, então, na verdade, nunca tinha sido candidato a absolutamente nada, costumo dizer, nem a síndico de prédio, né? Mas nosso grupo político já tinha cuidado da cidade por 16 anos, com 2 políticos que eu admiro e quero cada vez mais seguir o exemplo, que é o Emanuel Fernandes, que foi 8 anos prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, 8 anos prefeito de São José dos Campos, hoje deputado federal, né? Esse grupo de pessoas cuidou da cidade por 16 anos, os últimos 4 anos foi descansar um pouquinho, né? Assumiu um outro grupo político na cidade e agora tivemos a oportunidade de retomar com o apoio dessas grandes lideranças, desses bons políticos que a cidade teve, o Emanuel e o Cury. Eu consegui então me eleger agora com a missão de representar esse grupo que já cuidou da cidade e que agora essa responsabilidade passou a ser minha. Então é uma grande satisfação. Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de Gestão Pública e tive a oportunidade no governo do Eduardo Cury de ser secretário de Transportes, presidente da Urbanizadora Municipal, que é uma empresa de economia mista da cidade. Ali eu adquiri um pouco mais de experiência para poder agora enfrentar esse desafio de ser prefeito. Urban, né? Isso, perfeito. É uma empresa forte lá. São quase 3 mil funcionários na Urban, é uma empresa importante da cidade. Prefeito, tudo bem, eu vejo que realmente é uma administração pujante que o senhor está fazendo lá, mas há um grande desafio, né? Que é o Aeroporto Internacional de São José dos Campos. Gastou-se uma fortuna ali para atender primeiro a Azul, depois a TAM, as duas foram embora e o aeroporto está lá. E teve uma reunião agora, né? Como é que ficou? O Estado vai dar algum apoio para fazer com que turismo religioso, turismo de praia, turismo de serra, São José, o Campo Jordão, né, utilizem mais essa pista ali?
Tem toda a razão, Cataldi. Nós temos muitos desafios na cidade, vamos ter a oportunidade de conversar aqui, mas o aeroporto é um grande desperdício, né? Gastar o dinheiro antes de saber da viabilidade, né? Hoje a gente tem uma dificuldade, o aeroporto hoje é controlado pela Infraero, né? Então a Infraero é que detém a concessão do aeroporto, e eu, assim que assumi, logo nos primeiros meses, já manifestei ao Ministério dos Transportes, à Secretaria de Aviação Civil, o desejo de fazer com que esse aeroporto possa vir para o município, para que essa concessão possa ser do município, para que a gente possa licitar para a iniciativa privada, né? A gente tem alguns exemplos de aeroportos que hoje operam pela iniciativa privada, né? E que têm dado grandes resultados. Aeroportos não tão grandes, eu poderia citar, por exemplo, aeroporto de Porto Seguro, entre outros aeroportos menores, e que com o próprio Maringá, que tem com um pequeno modal de aeroporto, mas considerando a carga, considerando os passageiros, podem trazer geração de emprego e renda para a cidade. Então esse é o meu desejo, trazer esse aeroporto para o município para que a gente possa licitar e conceder para a iniciativa privada. A Infraero tem deixado a desejar em fazer com que o aeroporto possa ter, na verdade, o resultado que o potencial dele permite. A maior pista hoje do Brasil, eu diria, é São José e Viracopos. O Antonov, aquele avião russo, para em São José dos Campos, para em Viracopos e não para em vários aeroportos do Brasil. Então, São José tem uma grande pista e uma grande oportunidade desperdiçada com o nosso aeroporto. A minha missão é continuar insistindo para que a gente possa mudar essa realidade. Inclusive uma opção de salvamento numa emergência, né? Volta e meia, Guarulhos fecha, Viracopos fecha, e aí? Né? Temos aí a opção de São José dos Campos, fora a mobilidade para o próprio governador do estado, às vezes, chegar aqui à região. São José dos Campos é uma opção maravilhosa, né? É verdade. E fica aí esse aeroporto ocioso, gastou-se um belo de um dinheiro ali. Desperdiçado. O governo do estado vai realmente ajudar? Porque eu li alguma coisa aí de que... Nós, na verdade, estamos juntando as forças. É importante juntar o maior número de pessoas engajadas nesse objetivo. O governo do estado está fazendo já as privatizações dos aeroportos, que eram da ESP, se eu não me engano, que era o órgão que cuidava dos aeroportos do estado. Fez algumas licitações, se eu não me engano, Ribeirão Preto, na mesma linha que a gente gostaria de fazer com São José dos Campos. Mas esse aeroporto especificamente pertence à União e à Infraero, que é a atual concessionária. Prefeito Felício Ramute está aqui com a gente, prestando conta do seu governo e das emergências, né, que acabam batendo na mão do administrador, né? Na hora do socorro, né, me ajuda aí, é o prefeito, né? E o senhor também tem um outro desafio lá, que é a General Motors, que volta e meia está mal das pernas, faz férias coletivas, demite, e é um importante esteio também para a economia do município. Eu vou lhe pedir até para falar sobre isso na volta da entrevista. Um prazer. Bom, prefeito? Muito bom o senhor estar aqui. A gente já volta com o prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre colônia de férias. Aguarde um instante, voltamos já.